O brasileiro não gosta de ler. Eu sei que não estou falando nenhuma novidade aqui, mas eu tenho visto algumas notícias de encolhimento do setor, de crise no setor editorial, e por outro lado alguns defendendo que o que acontece são falta de propostas públicas, falta de incentivo do governo, eu não sei. O fato é que o brasileiro não tem interesse na literatura, ele nunca gostou de ler, nunca teve o hábito. Eu já escrevi um artigo sobre isso, que fala sobre o medo do livro que o brasileiro tem. O que acontece é que em vários outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a leitura era uma prática que já tinha muito tempo, já tinha muitas décadas, há uns séculos. Então, quando houve a transição para o século XX, que começou novas tecnologias, como o cinema, como a televisão, como o rádio, as pessoas elas tinham o hábito de leitura, então elas passaram a manter esse hábito junto com novos hábitos de assistir TV, de ouvir rádio. Uma coisa não veio substituir a outra, as duas ficaram em paralelo. Por isso que você vai encontrar um público leitor maior nesses países europeus ou americanos do que no Brasil. No Brasil não havia essa prática, não havia tantos leitores assim, nunca houve. Nós nunca fomos um país de leitores ou de eruditos. E depois, quando veio a televisão nos anos 50, foi quando coincidiu com os programas de alfabetização em massa. Então o brasileiro começou a aprender a ler, né? Havia muitos analfabetos no país, começou a aprender a ler junto com a televisão. O que aconteceu? A televisão parasitou esse público, não se criou um público leitor, não se criou esse hábito, e se a gente for pensar que o livro sempre foi bastante caro, né, em proporção ao salário da população, não se criou esse hábito de consumir livros também, nem de lê-los, nem de comprá-los. Então a gente tem um país que não tem esse hábito, que se acostumou com a televisão, que foi educado com a televisão e que tem a televisão como referência para notícias, para informação, para divertimento. A literatura sempre foi um bicho estranho, um bicho assustador. Os livros sempre foram algo que deveriam ficar na biblioteca e não nos lares das pessoas. Quem gosta de ler, quem tem o hábito de leitura, geralmente tem pais que gostam de ler ou que têm acesso a livros. Eu, quando era criança, minha mãe não é tão grande leitora assim, mas eu tinha muitos livros em casa, tinha várias enciclopédias e eu cresci nesse ambiente lendo bastante e gostava muito. Parece que meu pai gostava de ler, mas eu não convivi com ele, então não sei até que ponto. Mas eu cresci meio a livros. E cresci meio a quadrinhos também, né? Então eu lia muito história em quadrinhos, todo tipo de livro infantil, na biblioteca da minha escola. Então o hábito de leitura veio desde pequenininho e foi uma coisa, tanto da disponibilidade de ter livros em casa, quanto a vontade de procurar mais sobre isso. Para mim era meu divertimento e continua sendo. Do mesmo modo que a televisão e o cinema também, então eu não acho que um é melhor do que o outro nesse sentido, mas para mim a leitura sempre foi muito divertido e eu sempre gostei de ler muito. Inclusive eu me lembro de ir para a praia às vezes no verão, todo mundo indo para a praia para nadar, para fazer essas coisas, para brincar na areia, e eu levava meus livros. As pessoas achavam que eu era meio maluco, mas, mas tudo bem, né? Quando eu digo que o brasileiro não costuma ler, não gosta de ler, não é nenhuma novidade, vocês sabem disso. E isso dificulta muito a vida dos escritores, pois é evidente que a gente precisa dos leitores para poder desenvolver nossa carreira, né? Você escreve o livro, você quer ser lido, você não quer só que ele esteja na prateleira de uma biblioteca ou de uma livraria. Então, como é que a gente faz para conquistar esses novos leitores? Como é que a gente faz para conquistar essas pessoas que não têm o hábito de leitura para ir comprar o seu livro, para ler o seu livro? Eu não sei. Essa é a verdade. Eu não sei dizer, eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei até que ponto você consegue transformar um não leitor no leitor. O que eu penso é nas futuras gerações. Eu acho que os jovens deveriam ter acesso a esse tipo de coisa para poder se habituar com a literatura, para poder se habituar com a leitura. Mas não sei se isso vai acontecer. Eu sou bem pessimista nesse sentido, não sei se vai acontecer, porque agora a gente tem celulares, tem um monte de dispositivos eletrônicos facilmente aí, a internet está em todo lugar, então é muito mais fácil você usar um joguinho no celular, assistir uma série no computador, do que você sentar para ler um livro que vai exigir horas e horas de concentração. Não acho que os leitores de livro vão emplacar no Brasil, os leitores digitais, e eu não sei até que ponto que essa nova geração vai entrar no mundo da literatura também. As pessoas dizem, ah, não, mas tem mais gente comprando livro do que nunca. Isso é óbvio, tem mais gente no mundo também, tem mais pessoas no Brasil, a população no Brasil hoje é 210 milhões, acho que deve ter dobrado nos últimos 50 anos, então tem mais pessoas. Então, tendo mais pessoas, vai vender mais livro também. Só que não acho que essas pessoas vão ser um público leitor no futuro, não. Talvez a própria literatura esteja fadado ao esquecimento, esteja fadado a desaparecer ou se transformar para uma outra coisa.
O que eu vejo hoje é que a televisão, o cinema, os jogos de computador, eles estão assumindo ali uma linguagem mais literária, e você está começando a ver grandes expressões artísticas dentro desses meios. O cinema já tem um histórico maior de artístico, mas a televisão está começando a produzir grandes séries bastante literárias, bastante complexas, que estão assumindo o papel que a literatura teve no século XIX, que é de entretenimento e de cultura. Então, o que eu penso é que nos próximos 20, 30 anos a literatura vai reduzir muito o papel dela. Já não tem relevância social quase nenhuma, então ela vai ficar mais irrelevante ainda. E os computadores, ou o que vier depois, vão assumir esse papel e vão ser a nova expressão artística do futuro. A literatura ela vai virar meio que um apêndice, vai ficar um acessório e talvez só sirva para poder escrever os roteiros dos jogos, ou escrever os roteiros dos filmes, escrever o roteiro das séries. A literatura como sentar e ler, sentar e ver palavras no papel, isso vai reduzir bastante a sua presença no mundo. Do mesmo modo que a música clássica deixou de ter relevância e deu lugares a outras coisas, do mesmo modo que o rádio perdeu espaço para a televisão, do mesmo modo que outras técnicas e outras tecnologias substituíram tecnologias anteriores. A literatura está caminhando para o esquecimento e o brasileiro que já não tem o hábito de leitura não vai ter também no futuro. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, se você acha que o brasileiro gosta de ler, se você acha que ele não gosta de ler, me dê uma justificativa aí, comente, divida comigo seus pensamentos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, deixe seu comentário, assine o canal se não é ainda, a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!